Olá, querida família Francelmo, que bom estarmos juntos para esse evangelho, para esse momento de estudo, esse momento de carinho na alma. Para a gente começar, vamos fazer a nossa oração, vamos nos preparar, sentindo a presença dos amigos espirituais, com nosso carinho, família. Esse momento de limpeza, é um momento de fortalecimento, é um momento de conexão. Vamos fazer aquela oração que Jesus nos ensinou, mentalizando cada frase, sentindo mesmo? Vamos juntos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. O livro Caminho, Verdade e Vida, lição 85, testemunho. E a frase guia que o Emmanuel utiliza aqui está no Evangelho de João. Olha só, uma frase de Jesus, né? Quando ele estava sendo interrogado por Pilatos. E disse-lhe, respondeu-lhe Jesus: Disse isso de ti mesmo ou foram os outros que disseram de mim? Olha só, por que que Emmanuel coloca essa frase? Porque Jesus pede um testemunho de Pilatos. Pilatos recebe Jesus para interrogá-lo e Jesus é, é, é colocado ali como um rei dos judeus. E ele é naturalmente, Pilatos questiona Jesus a respeito disso. Aí ele fala assim: Olha, você está dizendo isso porque você concluiu ou porque foi as outras pessoas que te disseram isso? Então, aí Jesus nega essa condição de rei, e é uma expressão que se tem um detalhe importante, que ele fala assim, meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros pelejariam para que eu fosse livre, para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas aí vem o detalhe, por hora, por agora, meu reino não é aqui, demonstrando que futuramente o reino de Jesus estaria instalado aqui de uma maneira permanente. Porque agora Jesus até diz assim: olha, aquele que é da verdade reconhece a minha voz e sabe que eu estou falando a verdade. Quem é da verdade reconhece a minha voz. Então, como é que o reino dele estaria estabelecido se a verdade não tem o seu pleno vigor, a sua verdade? E o texto chama-se testemunho porque o Emmanuel pega essa fala de Jesus e nos convoca. Será que eu, você, nós estamos dando o nosso testemunho? Você já se perguntou se você está dando o seu testemunho aqui do Evangelho? Outro dia tá pensando a respeito disso, fala assim, meu Deus, que eu não me envergonho o evangelho. Claro que vira e mexe a gente está cometendo algum deslize, algum erro, mas a gente quer evitar que esse erro se transforme em uma vergonha do evangelho. Ao contrário, queremos dar um testemunho para que o evangelho fale através de nós. Olha que bonito, não é verdade? A gente não vai ficar feliz quando a gente toma uma boa decisão, uma boa atitude, e alguém se beneficia com aquilo. E você se diz assim, poxa, Senhor, que bênção, né? Que bom colaborar nesse processo, que bom que as minhas mãos também estão perfumadas por essas energias que vêm do alto, e passam através de nós. E chega alguém através de um simples gesto de amor, de carinho. Então, olha como o Emmanuel coloca essa questão do testemunho. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Estamos dando testemunho nas nossas experiências religiosas. Olha só, ele diz assim que Jesus não é só, né, uma personalidade de Salvador, ou como algumas pessoas pensam, a simples personagem da nossa história, não é? Jesus não é um figurante da humanidade. Pelo contrário, ele é o condutor da nossa história. Emmanuel pergunta: ainda é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadores lições dos outros, mas, olha só, não basta a gente dizer encantadores lições, mas vivermos
substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Olha só o que o Emmanuel coloca. Vivemos na nossa intimidade esse programa divino de transformação, não só de boca, né, de palavra, de fumaça, como dizem por aí, ou de aparências, ou de um coração vazio, mas substancialmente, como se a nossa vida representasse o Evangelho. Olha só, já pensou? Que responsabilidade da nossa parte, quando uma atitude nossa reflete o Evangelho em si, a pureza do Evangelho, a força do Evangelho. Ele diz assim: quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é um símbolo legendário, é um mestre vivo. Jesus não é simplesmente o nosso defensor, o nosso advogado, o paracleto ou o ungido, mas ele veio aqui trazer a sua missão. Às vezes a gente também, a troco de não dar o testemunho, a gente se esconde por trás de determinados títulos, né? Você lembra quando João Batista, logo no início do Evangelho de Lucas, mais precisamente lá no capítulo 3, Lucas traz um pouco do que João Batista dizia às multidões que se achegavam a ele no deserto para serem batizadas. E uma das coisas que João Batista criticava no povo judeu daquela época, ele diz assim: olha, não comecei a dizer entre vós mesmos que tem por pai Abraão, porque Deus pode suscitar até mesmo das pedras filhos de Abraão. Ele estava querendo dizer o seguinte: você já teve aquela mania de falar assim, olha, eu sou espírita desde berço. E os judeus dizem assim, olha, eu sou filho de Abraão, eu sou o filho do pai da fé, eu tenho sangue judeu correndo nas minhas veias, eu tenho, né? Mas a gente não quer saber dos seus títulos, não quer saber da sua origem religiosa, a gente quer saber em substância. Espiritualmente, o Emmanuel está dizendo assim, eu quero saber substancialmente se a sua vida reflete todo esse legado. Não compensa dizer assim, olha, eu nasci no berço espírita, ou então, olha, eu sou espírita roxo, eu sou espírita de carteirinha, estou ali com Kardec e não abro mão. Mas e a nossa atitude reflete exatamente isso ou não? Ou a gente ainda é uma pessoa predatória do nosso ambiente. A gente tem aquela fama no nosso trabalho de ser uma pessoa mal educada, de ser uma pessoa que não tem humildade, de ser uma pessoa que é motivo de fofoca na família, ser uma pessoa que é lembrada por feitos negativos, ser uma pessoa problema que causa discórdia, que destrói o clima ambiental, que prejudica o ambiente de um grupo. É assim que nós somos lembrados? Que adianta dizer, olha, eu sou espírita de berço, mas se eu faço todas essas coisas, não é? É hora da gente dar esse testemunho, por isso que o título se chama testemunho. Não basta a gente se esconder atrás de somos cristãos, somos espíritas, mas efetivamente colocar em prática. E aí ele diz assim, é lógico, recorremos sistematicamente aos patrimônios alheios. Olha, eu sou espírita, sou kardecista. É incorreto falar isso, não, mas a gente fala, empregando toda a pureza da doutrina espírita para a gente, sendo que a gente não corresponde às expectativas, né, de ser um verdadeiro espírita. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo. Olha o testemunho. É útil que a gente testifique de nós mesmos, as nossas mãos, o nosso caminho, as nossas decisões, a escolha, o exercício do nosso livre-arbítrio. Iluminar o coração com os ensinamentos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos dias tormentosos. Não só nos dias tranquilos, não é? Mas também nos dias tormentosos. Vamos dizer assim, uma consequência psicológica da nossa vida. Quer conhecer alguém, dê poder a ele, como dizem, né? Quer conhecer alguém, observe ela nos seus dias tenebrosos, nos seus dias maus, nas suas dificuldades. Veja como ela reage diante das adversidades, com o coração entorpecido por algum sentimento negativo, para saber como ela se administra, como ela se porta. Então aí a gente vai conhecer ela de verdade. Por isso que o Emmanuel ressalta, não é só nos dias bons, não, mas sim nos dias tenebrosos. Reconheçamos, pois, ele finaliza aqui o texto, reconhecemos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Você vê que coisa? A gente, como se a gente pegasse carona no trabalho dos outros.
A gente vê isso muitas vezes no trabalho, né? Alguém tem uma ideia, bola uma coisa, às vezes alguém que está na chefia vai lá, pega a ideia, coloca a ideia como se fosse ele mesmo que tinha bolado, criado. Olha que isso é muito feio, né? A pessoa faz isso. Tira a ideia ou rouba os louros do outro e fala que foi ela que agiu daquela maneira, pensou, inovou, criou e rebaixa aquele que realmente foi o autor da ideia e daquele trabalho. No lado espiritual, da mesma maneira, nós não devemos, como ele diz aqui, né, dispensar a nossa exemplificação e achar que a gente pode ocupar um edifício que não nos pertence. E a gente não pode esquecer, né, o serviço nos é próprio. E a Bíblia, né, meus amigos, está recheada de passagens dizendo o seguinte: seremos julgados, cada um segundo as suas obras. E seja no Novo Testamento, seja no Velho Testamento, até o próprio Jesus, textualmente no Apocalipse, disse que nós seremos julgados à semelhança segundo as nossas provas, segundo as nossas obras, com aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente produziu mesmo. E lembrando novamente o João Batista, dizendo que ele faz uma assim, linguagem lógico figurada, toda própria do Oriente Antigo, né? Ele dizendo que Deus tem a pá na mão e ele queimará o fogo, o trigo em um fogo inextinguível, para como se fogo provasse as nossas obras. Esse trigo que a gente produz, você colocasse no fogo para saber se fica. É palha ou realmente tem alguma coisa de essência ali? É só aquele joio que só tem aquela vagem ou tem alguma coisa, tem um fruto ali dentro das nossas atitudes? Meio que a espiritualidade vai passar pelo fogo depurador, as nossas atitudes para saber o que tem de real, o que tem de substancioso, o que é simplesmente ilusão. Criamos um castelo de cartas, criamos algo que não tem essência, não refletiu daquilo do nosso coração. Parece que a espiritualidade vai colocar à prova esse tipo de coisa, porque eles esperam que a gente exemplifique o evangelho de verdade, esses valores que estamos aqui treinando e desenvolvendo. E não adianta ter isso na teoria, na prática, não é mesmo, pessoal? Então, essa é uma lição que fica, que ela é muito importante mesmo, da gente considerar do testemunho, de chegar a nossa vez de dar o testemunho, de provar de sabores, de provar dificuldades, para mostrar, para a gente mostrar para Deus, olha, Senhor, eu confio em Ti. Como Jó, né? Mesmo naquela diversidade absurda, inclusive há quem diga, nota de rodapé, há quem diga que o livro lá de Jó do Velho Testamento seria até o livro mais antigo de todos, até antes que o próprio Gênesis das escritas mosaicas, porque ele seria como se fosse um conto da época que foi inserido e colocado na Bíblia, que não existiu realmente um Jó. Mas isso a gente deixa para os especialistas. Por hora, a gente entende que essa história tem um significado muito importante para nós. Que Jó foi um homem que, mesmo diante das dificuldades, da perda dos entes queridos, das dificuldades, ele perdeu tudo das suas finanças, passou por dificuldades financeiras, a sua própria saúde foi colocada em xeque e dizia que era tão grave as infecções que ele tinha na pele que ele raspava a sua pele com um caco de telha. De tanta dor que ele sentia, ele tentava como se fosse se autoflagelava diante da dor que ele sentia. Então, mesmo nessas circunstâncias difíceis, mesmo ele tendo se acusado pelos amigos, fala, poxa, esse homem está sofrendo tanto, alguma coisa ele fez para Deus, e a gente entendia que era uma prova do que ele estava passando, e não por ele ser forte, não a gente achar que ele era uma pessoa maldosa que estava sofrendo um juízo divino. Mas seus amigos acusaram dessa maneira. A sua esposa dizendo, olha, tá vendo? Amaldiçoa o teu Deus e morre, disse ela. Você é insensata. Ele diz uma coisa muito bonita, né? Se Deus nos deu coisas boas, também não poderia mandar coisas ruins? Ele sabe o que faz. Olha como ele era bem claro nessa questão. Então ele deu um testemunho pleno, de coração voltado para Deus. Ele disse: se Deus nos manda coisas ruins, ele não poderia mandar coisas boas ou vice-versa? Ele sabia que Deus estaria a todo momento nos testando. De alguma forma, ele teve esse lampejo. Claro, Jó teve alguns questionamentos também, alguns momentos que ele se sentiu amargurado diante das dificuldades. Ele mesmo dizia: poxa, por que que eu nasci, né? Por que que minha mãe não abortou? Por que que o ventre da minha mãe não foi cerrado? Porque os ventres. Olha que linguagem concreta do Oriente Antigo. Fala: por que que os seios da minha mãe não secaram de leite para que eu morresse? Porque eu estou sofrendo dessa maneira, é melhor eu nem ter nascido. Às vezes a gente pensa, né, no momento de crise, pensa isso, quando a gente não entende os planos divinos. Mas Dó teve seu momento de dúvida ali, de questionamentos, mas ele
reconhecia a força de Deus e sabia que ele estava cumprindo um plano divino. Ele sim foi o homem que deu seu testemunho. E Jesus chama a gente, cada um de nós, pelo nome para que a gente dê esse testemunho do Evangelho na nossa vida. Essa é a lição, meus amigos, de hoje. Recomendo que vocês leiam também na íntegra. Pegue algum detalhe que eu não peguei aqui. Sinta, eu tenho certeza que a espiritualidade vai inspirar algo para você. Clique no botão curtir, compartilhar, para que não só os vídeos aqui do Frei Anselmo, mas tudo que envolve espiritismo no YouTube se destrave e se abra na plataforma e os conteúdos de espiritismo cheguem para as outras pessoas como um remédio, um bálsamo, um alívio, não é mesmo? E para finalizar, meus amigos, vamos fazer a nossa oração? Aproveite se você quiser, mentalize alguém que precisa, alguém que você acha que necessita de um carinho, de saúde, de sustentação, de equilíbrio. Envolva ela com a sua energia e vamos orar juntos essa oração especial que Jesus escolheu para nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Muito obrigado por estarmos juntos. Fiquem com Deus.